Algumas pessoas, após conseguirem sair do abuso, se encontram presas. Um caos que as dificultam de começar a olhar para seu interior e procurar a cura. Uma mãe abandonada com seus filhos, sem dinheiro, tendo que morar de favor em uma casa familiar cheia, ouvindo opiniões constantes de como deve levar a vida daqui para frente. Um pai falido, sem um lugar para morar e com constantes pesadelos de que irá perder a guarda dos filhos. Uma jovem que não consegue se desprender da mãe esquizofrênica, convivendo todos os dias com culpa e sofrimento, que atrapalha de evoluir profissionalmente e de desenvolver relacionamentos saudáveis. Esses são alguns exemplos de diversos cenários de caos. Como poderei meditar? Como poderei desenvolver imaginação ativa se não possuo um espaço sagrado e tenho que dividir meu quarto com outras pessoas e até, em alguns casos, a cama que durmo? Esse é o desafio de encontrar luz em meio à escuridão. Quando digo escuridão, digo sobre a sociedade atual completamente cega de espiritualidade, entregue à falsa luz e cada vez mais distante da compreensão de unidade e de consciência coletiva. Em primeiro lugar, seja grato por ter chegado até aqui. Você está no caminho certo. O que você passou e ainda passa não é por acaso. Toda essa escuridão em que vive serviu para acender uma luz dentro de você. Uma luz que nunca fora acesa, mas agora ela está aumentando a cada dia que você estuda sobre ela e aumentará ainda mais com meditação. Essa luz iluminou quem você realmente é, ou melhor, quem nós somos. Você não se limita a esta vida e não se limita ao nome que lhe fora dado. Você é consciência e está a cada dia mais íntimo dela. Primeiro pense que esse caos da cidade grande é muito mais poderoso para acordá-lo do que viver na natureza, ouvindo pássaros e tirando o leite da vaca. Caso estivesse em paz, viveria imerso em falsa luz e frágil em meio àqueles que acordaram para a realidade e hoje dominam o mundo e que vive com manifestações diárias. Manifestações essas que poderiam afetar sua realidade. Agora eu o convido a ser um manifestante. A transformação que começa de dentro e vem para fora. Como acima, assim abaixo. Imaginação em realidade. O real poder da confiança. Tenha gratidão pelo que passou. Apaixone-se pelo sofrimento, porque foi ele quem te levou ao início do entendimento da verdade deste mundo. O Santo Graal, o novelo de ouro, a pedra filosofal. Mas não adianta avançarmos com pressa. Você está pensando em se curar, e a cura não é sobre encontrar a luz. A cura é sobre encarar as sombras. É sobre enfrentar os demônios que vivem dentro de você. Apenas curado, liberto de convicções, conseguimos enxergar essa luz. A real espiritualidade é sobre encarar a realidade e não fugir dela. Ao longo de nossas vidas, encaramos situações que desafiam nosso ego. Desafios de luxúria, raiva, ódio, inveja, ganância, dentre outros. Como encarar a escuridão se não pudermos encontrar tais desafios? Nós viemos a este mundo para encarar dor e sofrimento e interpretá-los da forma correta, e não para termos um pedaço do paraíso. Você pode até pensar que alguém, talvez com muito dinheiro ou com algo que você gostaria muito que tivesse, está agora apenas relaxando e curtindo diariamente uma vida paradisíaca. Mas nós sabemos que todos nós encaramos tais situações de desafios. O próprio dinheiro traz desafios de ganância, luxúria e até crueldade, dependendo de seus atos. Para entender melhor essa falsa ideia de conforto, uma pessoa que medita, acostumada com um lugar tranquilo, que acha que domina seus sentimentos de forma sublime, pode ter uma obrigação na cidade grande e encarar uma multidão, ruas cheias, sujeira, trânsito, pessoas o olhando com raiva, xingando-o. E de repente ele se vê dominado por todo aquele sentimento. Vê-se com vontade de fugir para seu lugar tranquilo. Na verdade, esse caos prova o quanto ele não está preparado. Ele nunca encarara aqueles desafios para evoluir. Achou que precisava apenas de um cantinho e paz para dominar por completo seus sentimentos.
mas a falta de encarar o caos o fez estar completamente despreparado. O lugar tóxico que hoje você mora é seu caminho para alcançar as mais altas frequências. Esse sentimento é o caminho para você se tornar muito mais e enxergar sua santidade, o quanto você pode. Nada dura para sempre, nem mesmo esse sofrimento, e você precisa encarar os desafios que lhe foram propostos nesse período de tempo, para enfim poder mudá-los. Caso consiga não se entregar aos sentimentos resultantes deles, você conseguirá ter acesso ao seu subconsciente. Conviver com pessoas inconscientes, ao invés de torná-lo inconsciente, faria com que avaliasse o que os torna inconscientes, porque seria a mesma coisa que o faria inconsciente. Veja, sua vida é um acúmulo de karma. Abraçando esse karma, você começa a ter um trabalho mais profundo dentro de você, para enfim mudar sua realidade. Comece reconhecendo seus defeitos, suas faltas e erros e os corrigindo. Escape dos pêndulos que o deixam irritado. Não seja mais tão afetado por aqueles jornais sensacionalistas que o traz tensão e ansiedade, que o faz ter medo de andar nas ruas e se conectar com novas pessoas. Pare de se desgastar para convencer pessoas difíceis, despersuadidas, exotéricas, ou seja, que nada é mistério, tudo está desvendado, pessoas afogadas na falsa luz. Caso você seja uma dessas pessoas, essa é uma convicção que precisa derrubar. O mistério existe e você está aqui para, com coragem, poder mergulhar em suas águas e se descobrir cada vez mais. Para mim é um desafio ter que falar de espiritualidade, muitas vezes para pessoas que precisam, que estão tendo fortes oportunidades de despertar, mas ainda estão imersas de convicções religiosas. Pessoas que acham que espiritualidade é algo do mal e está ligada a imagens negativas. Bom, isso foi o que quiseram que enxergasse. Quiseram que enxergasse que você não tem poder sobre sua realidade. Espiritualidade é sobre olhar para dentro e se conhecer. Comprovar que, apesar de termos diferentes vivências espirituais, somos semelhantes. Somos um e ninguém tem uma capacidade espiritual acima da sua. Apenas há pessoas despertas, que talvez até se despertaram bem cedo ou nasceram propícias a enxergar a realidade. Há pessoas que enxergam o que lhes for mostrado, como você, que está aqui ouvindo o que tenho para lhe falar. E há pessoas convictas, que não ouvem palavras que conflitam com suas crenças e que fugiriam de meu canal no primeiro símbolo desconhecido que esbarrassem. Por isso, escolho bem minhas palavras, pois meu conteúdo é em língua portuguesa, e os falantes desse idioma são, em grande parte, pessoas convictas de suas crenças. Quero ajudar a todos que puder, sem que me interpretem de forma errada, assim como interpretaram a espiritualidade de forma errada. Então, daremos um passo de cada vez. Retornando ao ponto de reconhecermos nossos defeitos, podemos nos questionar o porquê de termos sido abusados em primeiro lugar. Como permitimos ficar tanto tempo em um ambiente inóspito para a nossa evolução. Viver em tão baixas frequências, absorvidos pela rotina da outra pessoa, seja ela seu cônjuge ou até sua mãe ou seu pai. Por que baixamos tanto nossos muros? Por que não impusemos limites? Talvez você também tenha algum transtorno, e diferente do abusador, seja ele narcisista ou psicopata, podemos reconhecer o que temos e nos curar. Talvez você seja um dependente emocional, ou acha que o bem deve ser feito a todo e qualquer sacrifício, mesmo que seja sua própria vida. Podemos começar jogando todo esse amor e essa bondade para si, pois foi o único que não recebeu tudo isso. Na verdade, tudo isso foi criado por você ao se olhar no espelho e achar que se conhece. Definir-se como não atraente, por exemplo. Definir-se como uma pessoa que vive em escassez. Achar que não é capaz de alcançar seus objetivos ou de mudar sua vida para melhor. Não é capaz de escapar do abuso e recomeçar. Agora você tem a oportunidade de se conhecer, sentir a presença, fechar seus olhos e meditar. Chamar a si e encarar os arquétipos e tudo o que eles têm para lhe falar. Libertar-se,
Talvez você já esteja passando pela noite escura da alma, ou talvez você começará a se questionar agora. Será um longo caminho de dor, mas ao mesmo tempo revitalizante, pois ele servirá de útero para o renascer de seu novo eu, ou de chama para o erguer da fênix. Depois entenderá quem você realmente é, a verdadeira sabedoria do único. Até mesmo a forma como foca a sua visão mudará, como se o mundo fosse mais concreto, mais palpável, enquanto, submerso na neblina, você olhava, mas nada enxergava. Muitas vezes encaramos momentos em que não reconhecemos nossas reações, principalmente quando ainda estamos imersos no abuso. Pessoas serenas que ao longo do tempo vão se tornando iradas. Nossa empatia parece se esvair ao conviver com pessoas sem nenhuma empatia. A paciência com animais de estimação diminui bruscamente, por exemplo. Até quando encaramos as pequenas coisas do dia a dia, como um copo quebrando. Uma pessoa acostumada a rir de uma situação dessas passa a ter vontade de chorar e pensa até na morte. Um dia isso tudo acaba. Vou morrer logo. É o que joga constantemente ao universo. Isso se dá pelo espelhamento e significa que estamos perdendo o nosso autocontrole. O problema está dentro de nós ao encararmos um desafio. O desafio de conviver com uma pessoa tirânica. É difícil sair dessas situações com paciência e serenidade, mas são reações lógicas para alguém que está em frequências mais altas. O elemento abusador em sua vida foi uma adversidade, e adversidades servem para chacoalhar os alicerces do seu caráter, para ver se o que acreditamos e o que valorizamos vale a pena. Aposto que hoje, depois de tudo, você mudou muito seus conceitos, principalmente sobre si mesmo. Caso tenha escapado, foi uma escolha que fez. Escolheu o silêncio dentro de si ao invés do caos. Conseguiu evoluir até o ponto de enxergar onde estava e ao que se submetia. O importante é ter em mente que você não fora culpado. Você não é culpado por ter se colocado naquela situação. Foi uma situação necessária para transformá-lo em sua melhor versão, mesmo que tenham sido décadas que parecem ter sido perdidas. Foi a construção do seu eu presente, um eu manifestante que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Resumindo, temos que compreender que a vida não será um paraíso. Nós vamos encarar adversidades em qualquer circunstância. Podemos manifestar abundância, mas, de alguma forma, vamos nos dar de cara com alguma nova adversidade. Porém, despertos, vamos encarar de forma diferente essas adversidades. Nós agora compreendemos o porquê delas existirem. Nós vamos usá-las como um ginásio para aprendermos ainda mais sobre nós e teremos a serenidade que não obtivemos antes. Teremos a paciência e nunca perderemos nossa empatia. Analisaremos cada momento que ativa em nós, ciúmes, raiva ou qualquer outro sentimento de baixas frequências, e os reduziremos a pó astral. Não gastaremos mais energias em situações que despertam sentimentos extremos. Então, se você agora é uma mãe solteira, por exemplo, e seus filhos são desobedientes, trazendo que para você é um inferno em sua vida, sem ninguém para ajudar e com pouco dinheiro para trazer alguma solução, saiba, em primeiro lugar, que esse momento é passageiro. Seus filhos levarão suas vidas adiante. Em segundo, que você pode reconhecer a adversidade e agora encará-la como um ginásio. Todo esse cenário foi criado para desenvolvê-la, para elevá-la às mais altas frequências. Você não tem soluções materiais plausíveis e não adianta procurá-la no externo, achar que um príncipe irá salvá-la do dragão. A sua única solução está dentro de você. Fechar os olhos e se encontrar. Imagine-se na situação que você gostaria de estar e vibre na frequência que esse momento te trará. Faça isso todos os dias, sempre que puder. Carregue o sentimento que essa vibração te trará por mais tempo que puder, e você verá a mágica que ele fará em sua vida.